Lucas, tem uma parada que a gente tá vivendo nesse momento e que eu queria entender com você como é que você vê isso, assim. Você que trabalha muito com cultura pop brasileira, fala muito sobre produções de audiovisual brasileiro. Nos anos 90 e nos anos 2000, a principal... Até os anos 90, até os anos 2000, a maior concorrente da Globo, se a gente fosse parar pra ver, era o SBT, era a Record. Então, o audiovisual brasileiro, ele meio que rodava entre ele mesmo. Uhum. Com a chegada da banda larga, e com os canais de TV a cabo, a gente começou a ter produções internacionais chegando, as séries de TV, gringas, os canais gringos. E hoje em dia, o que eu sinto é que a Globo, o maior concorrente da Globo, deixou de ser o SBT, deixou de ser a Record e virou a Netflix. Uhum. Como é que você vê a paridade desse conflito das produções nacionais com as produções internacionais? Cara, as produções nacionais, eu acho que é uma paixão que precisa ainda ser descoberta pelo brasileiro, sabe? Porque se a gente for pegar a história do cinema nacional, é uma história conturbada, cara, sabe? Eu acho que não tem como a gente comparar com Hollywood, porque seria uma comparação muito injusta com tudo isso que está acontecendo. Porque Hollywood tem uma história gigantesca, com um mercado gigantesco, tem a língua, né? Então, eu acho que no Brasil, a gente tem muito uma ideia predominante de que, tipo assim, só tem comédia pastelão, sabe? Ou só tem filme com violência, entende? Porque são filmes que eles começaram a retratar o Brasil como ele era, né? Porque o que acontece? A gente teve uma produção de filmes ali nos anos 50, né? Que começou foi até os anos 60 com a ditadura militar. E quando entrou a ditadura militar, a gente teve umas produções muito mais rígidas, né? Por conta da censura. A gente teve a criação da Embrafilme, que foi uma estatal, né? Para produzir filmes brasileiros. Só que era uma estatal de um governo ditatorial, né? Então, o que ela quer? Ela quer filmes que entretenham o público e que não falem mal do Brasil, né, cara? Então, a gente não vai mostrar pobreza, a gente não vai fazer críticas sociais muito grandes, né? Então, foi aí uma ascensão também da porno chanchada, que foi algo que eu preciso fazer um vídeo também, porque tem uma história incrível, né, cara? Então, quando terminou a ditadura militar e entrou o Collor, ele era de um viés mais liberal. Então, o que ele fez? Ele extinguiu a Embrafilme, que era o principal braço do cinema brasileiro e ainda era um braço que era difícil de se agarrar, né? Então, cara, a gente teve, depois que o Collor saiu, teve todo o impeachment e tal, tudo mais, a partir do Fernando Henrique, a gente teve leis de incentivo melhores no cinema brasileiro, né? Então, se a gente for pensar, cara, o Fernando Henrique entrou em 94, foi aí que começou realmente a indústria brasileira do cinema a locomover um pouco, né, cara? Então é muito recente, né? Então a gente tá ainda entendendo muito o que tá acontecendo. Então a gente teve filmes como Central do Brasil, né? Filmaço. A gente teve também documentários como do Eduardo Coutinho. Então filmes que começavam a crítica olhar e falar, opa, o Brasil sabe fazer filme. Aliás, se você não conhece Eduardo Coutinho, vale muito a pena Animal. parar. Tem muita coisa no YouTube e assistir, porque assim, acho que jogo de cena é uma das coisas mais incrível. É uma brincadeira que ele propõe pra um documentário, que é aquele do edifício, que é o do... Eu sempre esqueço o nome dele. Eu também sempre esqueço o nome dele. Que é um puta documentário, que ele pegou uma câmera, pegou a equipe dele e colocou... Tu tá ligado esse documentário? É ele trocando ideia com uma galera que vive num conjunto habitacional sobre a vida deles. E isso vai pra lugares incríveis. Mas enfim, eu só quero abrir essas aspas daí. Assista, exatamente. É muito, muito animal. Então, mas você tava falando de filme, uma coisa que eu sinto, assim, é que mesmo quando a gente ainda tava engateando com o cinema, as produções de audiovisual brasileiras, elas reverberavam muito, né? Então, vamos falar de Rock Santeiro, Pagador de Promessas, a gente pode falar das minisséries da Globo nos anos 2000, dos anos 90. E hoje, eu não sinto que as produções nacionais, elas conseguem ter esse mesmo impacto, como, por exemplo, Casa de Papel. Que, estoura, um fenômeno, assim. Você acha que essa briga é justa? Hoje em dia, do momento que tá, dessa produção mega internacional, que vem de Hollywood, com mega investimento, quanto que a gente tá produzindo aqui dentro de casa? Eu acho que justa é uma comparação que eu acho que eu não consigo fazer, assim, sabe? Mas eu acho que a Globoplay, né, e toda essa concorrência que a Globo tem, eu acho que a gente deveria olhar para ela como uma grande concorrente e como uma esperança de tipo, a nova La Casa de Papel está sendo produzida e vai bombar lá, sabe?
Mas a gente tem que lembrar que a Globoplay e a Globo, ela é um streaming próprio, né? Então a gente tem várias séries na Netflix e várias séries do Prime Video ou qualquer outra streaming que tenha, né? Que eu acho que a gente tá começando a ter várias produções que podem estourar no mundo todo, assim, sabe? Porque, por exemplo, La Casa de Papel estourou no mundo todo e teve um puto sucesso no Brasil. Se você for pensar Dark, é alemã e tem um puto sucesso, né? E a gente assistiu, tipo, muita gente assistiu legendado e os caras falando alemão, né? Então, eu acho que ainda tá pra vir essa série que vai estourar no Brasil inteiro. Eu acho que as produções brasileiras, elas estão começando a pegar esse ritmo de streaming, esse ritmo de internacional, esse ritmo de, tipo, precisamos fazer várias histórias e contar vários tipos de coisa. Eu acho que ainda tá pra vir essa série, sabe? Porque uma conversa que eu tive pro professor Felipe Leão, quando ele esteve aqui, era um pouco sobre esse quesito de cota de tela, né? Sim. Porque é uma parada que... Eu falo isso de ser injusto, entre aspas, porque você entra, às vezes, num catálogo da Netflix, cara, você sofre pra achar a produção nacional, às vezes. Sim. Agora você acha uma coisa ou outra, pô, contrataram o Leandro Hassum, tem uma ou outra produção brasileira que são canceladas, que nem foi Cidade Invisível, foi cancelado. E eu sinto, parece que a gente virou uma chave, né? Porque quando a gente tava até os anos 2000, a gente tinha muito acesso a coisa nacional. Sim. E a coisa... Você que não viveu esse tempo daí, mas quem é um pouquinho mais velho lembra, poxa, uma época que lá em casa quantos canais você tinha? Eu tinha 5. Era Cultura, SBT, Record, Globo e Band. E era isso. O que tinha de produção, pô, eu lembro que eu assistia MacGyver, era a coisa mais diferente. Eu fui ter TV a cabo, sei lá, com 12, 13 anos de idade. Sabe? Eu também por aí. Tipo... E aí você não tinha acesso a coisa gringa. O que vinha de gringo ainda era muito pingadinho, assim, era muito solto. E eu lembro que quando veio a TV a cabo, pô, pra mim foi como se tivesse aberto um portal. Falando assim, meu Deus, tem tudo isso pra assistir que eu nunca... Desenho, né? Pra Cara, frente, tem canal, pra trás. Imagina qual que foi a tua reação quando você descobriu que tinha um canal que só passava desenho o dia inteiro. Não, loucura. Meu Deus, né? Não, loucura. Sabe? Não, pô, tinha um que eu gostava, que chamava USA Channel, virou Universal Channel depois, que eles tinham um bloco de sábado que era só de terror e ficção científica. Então eles começavam os dias com um filme de monstro do Universal, então tinha Guerra dos Mundos, Frankenstein, Novo de Frankenstein, Lobisomem, eu vi tudo isso. Na TV a cabo. Aí depois tinha Além da Imaginação, Galeria do Terror, Sliders. Aí tinha um filme de ficção que passava também, se passava um filme diferente, passava tipo uma mosca e tal. Pô, eu que sou nerdola, pra mim era tipo, uau, tipo, isso nunca passaria na Globo, tudo junto, sabe? Mas eu vejo que hoje a geração, ela cresce muito longe dessa coisa da produção nacional. Então, quando eu pergunto meio disso, assim, se a gente tá tendo um afastamento nosso do que é produto nacional por causa do streaming. Cara, eu acho que eu gosto muito, né? Eu acho que vale a gente pensar também, tipo, em nerdolas de cinema, como acho que vocês somos, assim, de, tipo, ir atrás das coisas, saber quem são os diretores e tal e tudo mais. Cara, eu acho que tem muita coisa boa brasileira sendo produzida, muita coisa mesmo. Eu acho que, por conta de o cinema só ter se desenvolvido com passos muito pequenos, como essa história que eu te contei, né, dos anos 90 e tal, eu acho que ainda tem um receio do brasileiro de assistir alguma coisa, uma produção nacional, sabe? Porque tem todo um estereótipo de vai ser ruim, vai ser uma comédia pastelão, vai ter orçamento baixo, vai falar sempre dos mesmos assuntos. E não é verdade, sabe? Eu acho que a gente tá cada vez mais diversificando as coisas, né? A gente tá cada vez mais fazendo produções melhores. E eu acho que tá pra vir ainda, eu dou uma previsão aqui agora, tá? Guardem esse corte, tá? Eu acho que em menos de 3 ou 4 anos vai ter alguma série ou vai ter alguma produção nacional que vai ganhar o mundo. Eu tenho certeza absoluta. Cara, Cangaço Novo. Boa demais. Boa demais. Boa demais. Boa demais, demais. Eu não sei, acho que tá no Prime Video, não lembro. Prime Video, né? Cara, essa produção é animal, assim, sabe? Tem tudo pra qualquer pessoa no mundo assistir e achar foda, sabe? Então a gente ainda tá, eu acho que tá nessa ainda dessa expectativa, assim, sabe? Mas acho que vai rolar. O Jurandir Gouveia, ele fez um vídeo muito bom falando sobre isso. Tu conhece o Jurandir? Claro, pô, meu brother. Pô, aliás, o Jurandir tá pra vir pra cá. A gente precisa trazer o Jurandir, hein? Cara, o canal dele é animal, velho. Ah, não, é fudido Não, ele também. é um puta gênio. E o Jurandir, eu lembro que ele fez um vídeo agora recente sobre aquela série O Negociador. E ele fez uma crítica muito boa, assim, né? Do quanto que ainda falta um cliquezinho, assim, na produção nacional, assim. Eu tava assistindo a biografia do Mussum. Animal. Aliás, por causa do seu vídeo. Eu tava vendo um vídeo seu, aí falei, pô, é verdade, não vi a biografia do Mussum. Eu gostei muito.
Eu tô amando, eu parei no meio, porque Aham. eu tive que dormir em algum momento ontem. Aham. Mas uma coisa que eu acho que é o clique, que é muito do que o Jurandir fala no Coisa do Negociador, ainda falta muito uma estética cinema. Que me pega, assim. Não Aham. sei se é lente, não sei se é uma direção de fotografia, não sei se é um vício, eu não sei se é uma questão de custo. Mas eu olho assim e falo assim, pô, Sim. essa história é incrível. Uhum. Não sei se tu teve a mesma pira que eu, assim, mas eu falei assim, mas parece que eu tô vendo uma série da Globo ainda. Então, ali nos anos 2000, o que começou a dar um novo ar pro cinema nacional? Que a gente viu Cidade de Deus, a gente viu Carandiru, a gente viu Os Normais, o filme. Tropa de Elite, pô. Tropa de Elite. Globo Filmes, cara. A Globo Filmes foi uma das responsáveis, das maiores responsáveis por colocar o cinema no mainstream, digamos assim, né? De novo, assim, no começo dos anos 2000. Então, ainda essa estética, ela ainda é muito usada, sabe? Ela ainda tá muito na cabeça das pessoas, assim, sabe? Só que se você for ver, por exemplo, Bacurau. Bacurau tem cara de filme Sim. com isso que você tá dizendo, entendeu? Então, porque- Mas é um filme que não pegou, Porque, entendeu? porque é uma coisa que eu Né? vejo assim, por exemplo, você vê Bacurau, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Uhum. tu vê filmes que tem cara de filme. Mano, Bingo, o Rei das Manhãs. Bingo, você tá maluco. Bingo é um filmaço. Filmaço. Eu acho que é meu filme preferido nacional. Esse que você acabou de assistir foi um corte do podcast com o Lucas, do Aprofundo. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você também vai gostar. Valeu!